Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo assim de uma desonestidade intelectual enorme. Se tratando de ataques à reforma protestante, nós temos em primeiro lugar ali a figura de Martinho Lutero. Lutero é o mais atacado pelos católicos. Só que eles não usam assim de uma honestidade intelectual para trazer verdades. Eles inventam mentiras, eles produzem fake news. Durante séculos eles vêm produzindo fake news a respeito da figura de Lutero. Eu já fiz uma live com um pastor luterano onde nós destruímos alguns desses mitos aí que são inventados e propagados aí pela internet por esses apologistas de internet. Esse vídeo é de uma moça onde ela vai fazer um merchandising de um livro de um padre que está atacando, né, a reforma protestante, e ela vai falar algumas coisas que eu quero que você veja, que vai servir como exemplo de como que é o padrão de apologética dos católicos, né? A desonestidade que eles usam para fazer apologética. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Conforme uma notícia do Católico Libera, existe na América do Norte 20 famílias com o nome de Lutero, sendo elas hoje todas católicas. Sim, dá uma olhadinha na pesquisa que ela fez, ou que este livro fez. Não existe evidência alguma, existe fontes? Não existe fontes. O nome Lutero é muito comum nos Estados Unidos. E nem todos que têm o nome Lutero descendem de Lutero ou fazia parte da família de Lutero. Por exemplo, o grande líder negro lá, Martin Luther King, ele tinha Lutero no nome, mas ele não fazia parte da família de Lutero. Então existem muitos católicos que têm o nome, que tem no sobrenome Lutero, mas nem por isso tem a ver com Lutero, gente. Tá? É um absurdo, mas vamos ver aqui o que ela tem a dizer a mais. Um sacerdote beneditino, chamado Luiz Lutero, celebrou uma missa de requiem para seu pai, Sebastião Lutero, descendente em linha reta de Martinho Lutero, quarto filho do próprio reformador. Não? E aí, você sabia disso? Corta aqui embaixo. Pois é, né? Quem diria, não? Sabe o que aconteceu com a descendência de Martinho Lutero? Olha lá. Vem cá que eu te conto. Ela vai contar. Casamento sacrílego. Lutero teve 5... Casamento sacrílego. O cara casou com uma mulher, o que ordena a palavra de Deus para um pastor, para um bispo, é ser devidamente casado. É a orientação que Deus dá através de Paulo para, por exemplo, Timóteo. Lá em Tito também vai falar muito disso aí. Quem rompe com isso é a Igreja Católica. Ela que é antibíblica. Então, o sacrilégio está no catolicismo e não em Martinho Lutero. Mas vamos prosseguir. Filhos sendo 3 homens e 2 mulheres. Olha, o erro já começa aí. Martinho Lutero não teve 5 filhos, ele teve 6 filhos. 3 meninos e 3 meninas. Um menino e uma menina faleceram. E tem descendente de Lutero que nem levam o nome de Lutero hoje em dia. Então, por essas informações, você já vai ver o teor desta apologética católica que está sendo apresentada, né? Coitada. Conforme uma notícia do Católico Libera, existe na América do Norte 20 famílias com o nome de Lutero. Sim, existem 20 famílias com o nome de Lutero. Todas são católicas, mas isso prova alguma coisa? Prova que eles são descendentes de Lutero? Não. Faça uma pesquisa. Vai lá no chat GPT e coloque lá: descendentes de Lutero se tornaram católicos, se converteram ao catolicismo, e vê o que a inteligência artificial vai trazer para você, tá? Ah, eu não gosto de usar inteligência artificial. Então o problema é seu. Então busque alguma fonte fidedigna. Porque isso que ela está falando é uma aberração intelectual. É uma desonestidade enorme. Mas esse é o padrão, tá, da apologética católica. Vocês lembram daquele caso do chute na santa? Do bispo Von Helder, da Igreja Universal? Lembra que depois que ele chutou essa santa, depois ele foi mandado para outro país. O bispo Perdião Macedo mandou ele para outro país. E aí, depois de 9 anos que ele estava ausente, surgiu uma história dentro da Igreja Católica aqui no Brasil que ele havia se convertido porque apareceu Maria para ele, ele pegou uma doença na perna e ali Maria curou ele e ele havia se convertido ao catolicismo. Talvez vocês que sejam mais novos não sabem disso. Por quê? Porque todos os sites de apologética católica tiraram isso do ar. Tiraram essa mentira. Mas existe ainda alguns rastros que nós vamos perseguir aqui e mostrar para você como que se porta a apologética católica. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Na época, eu fiz um artigo no site do CACP, eu fiz um artigo falando sobre isso. Um chute na idolatria, o caso Von Helder. Tá? Justamente para desmascarar essa falácia, essa mentira católica. E aí eu trago aqui, né, a narrativa mentirosa dos católicos. Infelizmente, na época, eu não coloquei a origem do site, a fonte, foi um erro grave meu. Mas dizia assim, olha, na última quarta-feira, dia 11 de fevereiro, na missa das 20 horas da Canção Nova, o padre Edmilson comentou um fato que muitos devem estar lembrados. O daquele pastor da Igreja Universal que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pois bem, logo após este gesto, o pastor passou a ter fortes dores na perna. Aquela mesma que ele tinha usado para chutar Nossa Senhora. Ó, preste atenção o que esse cara diz, olha. Logo após este gesto, ou seja, foi no mesmo ano, tá? Diante disso, procurou tratamento aqui no Brasil, mas em vão, nada conseguiu melhorar as dores na referida perna. Em seguida, foi levado aos Estados Unidos para tratamento em um hospital especializado. Lá ele passou algum tempo internado e em tratamento. Olha a história. Durante o tempo que ele esteve no hospital, dedicou uma atenção especial ao pastor. À noite, havia sempre uma enfermeira que o acompanhava, conversava muito com ele e dele cuidava. Passado algum tempo, ele se recuperou. Já não sentia mais as tais dores na perna e teve alta do hospital. Contudo, antes de sair do hospital, resolveu dar uma festa para toda a equipe médica, bem como aos enfermeiros. Já na festa, ele procurou por aquela enfermeira que dele cuidava toda noite. Como não a encontrava, perguntou por ela ao diretor do hospital. Mesmo lhe disse que não sabia do que se tratava e perguntou como era a procurada enfermeira. Passou o pastor a descrevê-la. Diz que era uma enfermeira negra que toda noite passava com ele. É claro, né? A Aparecida, né? Tem que ser negra. Conversando e cuidando de sua perna. Para espanto de todos, o diretor afirmou que não havia nenhuma enfermeira que trabalhava à noite naquele hospital. E muito menos negra. Naquele instante, o pastor percebeu que quem estava toda noite com ele era Nossa Senhora Aparecida. A mesma que ele chutou e renegou. E mesmo assim dedicou compaixão e cuidado ao seu filho que estava doente. Só mesmo a mãe, como Nossa Senhora Aparecida, poderia fazer tal ato e provar a este filho que mesmo ele a negando, ela sempre esteve ao seu lado. O pastor, diante deste acontecimento tão maravilhoso à sua vida, voltou para a Igreja Católica e hoje dá este depoimento pelo Brasil afora. Novos depoimentos são prometidos. Gente, como que uma pessoa, assim, que se diz cristã, temente a Deus, entre aspas, vai inventar uma mentira deslavada e espalhar isso para toda a comunidade católica? Aí eu coloquei embaixo. O interessante é que a farsa caiu por terra no dia 14/4/2004, no programa do Ratinho, quando este resolveu investigar a verdade dos fatos. Diante de milhões de telespectadores essa lenda ficou esfacelada. Não só os jornais católicos que propagou tão em verdade não se responsabilizaram, como as autoridades católicas não puderam confirmar o fato. Se não bastasse, foi chamado o pastor Ronaldo Didini, na época pastor da Igreja Universal, e apresentador do programa da mesma, para comentar o caso, o qual desmentiu todo o estratagema inventado acima. Ora, os católicos dizem que logo após este gesto, o pastor passou a ter fortes dores na perna. Raciocinemos. Isto ocorreu em 1995, portanto, todo este episódio teria ocorrido naquele ano. Mas o caso é que o pastor, logo após o episódio, foi para a África a pedido de seu líder, o bispo Macedo. Perguntou, como ele poderia ter ido aos Estados Unidos se ele estava este tempo todo na África pastoreando igrejas por lá? Bom, e o pior de tudo é que os autores dessas barbaridades irresponsáveis, não levou em conta que este mesmo pastor, após 4 anos daquele incidente, escreveu um livro arrasador contra as imagens e a idolatria católica, inclusive narrando toda a história daquele episódio. O livro, por sinal, leva um título bem sugestivo, Um Chute na Idolatria, Von Helder, Universal Produções. Agora, como ele voltaria para o catolicismo se após 4 anos escreveria um livro contra esta mesma igreja? Aliás, isso foi muito bem explicado pelo pastor Didini, quando ele diz que atualmente o pastor Helder dirige uma igreja bem-sucedida nos Estados Unidos. Veja bem, é mentira em cima de mentira. É assim que os católicos trabalham. Eles fazem assim com Lutero, para queimar a imagem de Lutero, destruir a imagem dos reformadores.
Eles fazem assim com as suas historietas mirabolantes que eles contam, que vem desde a Idade Média, que é tudo mentira, mas eles contam, né? Os supostos milagres das santas e por aí vai. Agora, para quem acha que estou mentindo, vamos lá na Wikipédia. A Wikipédia diz aqui, olha, o conto da santa. Surgiram rumores de que o bispo da Iur teria se desviado e se rendido ao catolicismo romano depois de supostas dores na perna, que foram milagrosamente curadas. Porém, essa história foi desmentida pela revista Isto É na reportagem O Conto da Santa, de Chico Silva. O episódio inspirou a canção Milagre da Santa, gravada por Felipe Falcão. Guarde isso aí. Dom Bittencourt, que publicou o boato na renomada revista católica Pergunta e Responderemos, uma pergunta de apologética católica, confessou que também soube do caso pela internet. Ou seja, o cara não averigou, foi soltando fake news em cima de fake news, né? Esses são os católicos, os apologistas católicos responsáveis, né? Agora nós vamos ver, tá, o vídeo onde mostra essa música do Felipe Falcão que eles fizeram para contar toda essa narrativa. Olha a dimensão que isso tomou, né? O cara chegou a fazer uma música, a dupla, né? Chegou a fazer uma música baseada numa fake news. Preste atenção. Vamos lá para Felipe Falcão. Aqui nós estamos no YouTube, tá? E aqui, já de cara, o autor que colocou o vídeo, né? Fez uma montagem aqui, ele coloca fato real. E aí, mostra a música. Eu não vou tocar aqui, não vou colocar aqui essa música por causa de direitos autorais, né? A questão de direitos autorais, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na letra dela, tá? Aqui tá o Milagre da Santa, Felipe Falcão, né? Aí uma imagem aqui do bispo Von Helder. E aqui, olha, ele vai contar toda a história, né? Que ele estava quebrando a santa, que não tinha explicação, ele estava querendo se exibir e tal. Mas o que nos interessa é isso aqui, ó. Não demorou muito tempo, o castigo aconteceu. Pouco mais de 5 meses o sujeito adoeceu. Sua perna atrofiou de um jeito anormal. Chorando feito criança, foi levado na ambulância para um leito de hospital. Eles continuam. Os doutores de plantão viram quanto ele sofria, então eles reuniram na sala de cirurgia. Um cirurgião falou, não podemos fazer nada. É começo de gangrena, não tem cura a sua perna, precisa ser amputada. Você viu que vai totalmente contra aquela outra narrativa que eu acabei de ler para vocês, né? Então eles vão inventando e vão modificando as narrativas. Ao receber a notícia, ele ficou desesperado. Uma enfermeira de plantão disse, fica sossegado. Eu já vi que a equipe não vai poder te medicar. Cheguei hoje no hospital. Para livrar desse mal, vim aqui para te curar. Ela colocou a mão na sua perna adoecida e falou, já te curei, vai viver sua vida. Chorando, ele perguntou, que milagre é esse agora? E ela então lhe respondeu, quero um abraço seu, eu sou a Nossa Senhora. Gente, isso é catolicismo puro, isso é apologética católica, tá? Eles vivem de narrativas mentirosas, por isso que você não pode acreditar em testemunhos de católicos, de historietas católicas. A maioria das vezes dessas historietas é tudo conto da carochinha, são fake news. Esse é o modo padrão dos católicos trabalharem a sua apologética e denegrir o protestantismo atacando a figura de Lutero ou a figura de qualquer outro protestante. Eles trabalham com a mentira, e o pai da mentira é o diabo, né? Como dizia Lutero, a minha consciência é cativa à palavra de Deus, e não a lendas e mentiras católicas. Que isso sirva para você, católico, não ficar propagando fake news. Cheque os fatos, trabalhe com honestidade, trabalhe com a verdade. Ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal e espalhe o nosso trabalho para outras comunidades. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!